Então eu iludo o olho do cara com uma lente. Na verdade eu não estou corrigindo o problema, não. Eu estou simplesmente gerando uma imagem numa situação onde o cara enxerga. Quer dizer que o objeto vai estar a 25 centímetros, mas a imagem vai se formar naquele ponto remoto que eu medi para o hipermétodo, pH. Para eu descobrir a distância focal da lente que cura o cara, eu só tenho que usar a equação dos pontos conjugados de Gauss. Eu quero descobrir a distância focal para curar o cara. O objeto tem que estar a 25 centímetros para ele poder enxergar de perto. E a imagem vai se formar naquele ponto próximo que eu medi, vou chamar de pH. Porém, uma imagem, para ser direita, ela tem que ser virtual. E imagem virtual, o P' dela fica negativo. Esta é a fórmula que o construtor de lente usa para mandar o fabricante, aliás, essa é a forma que o oftalmologista usa para mandar o fabricante de lentes fabricar lente com a distância focal adequada. Aí nós podemos fazer um teste, né? Colocar um número ali só para ver o que acontece. Vamos supor então que o teu vô já não está mais enxergando a 25 centímetros. Ele está enxergando só a meio metro de distância. E aí está desagradável. Vou ler o jornal. Não é vida isso. Então vamos ver qual seria a correção para um cara que enxerga só a 50 centímetros. Exemplo então. Exemplo. Fui no oftalmo e medi que o ponto próximo do cara é 50 centímetros. 1 sobre F é igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre menos 50. Mais com menos é menos. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre F é igual a 1 sobre 50. F igual a 50 centímetros. Só que o oftalmo não fala qual é a distância focal da tua lente, ele fala o grau, né? E o grau é a tal da dióptria, não é isso? Então a distância focal eu vou passar para 0,5 metro e vergência é o inverso da distância focal. Então vai dar 2 graus, ó. Uma lentezinha de 2 graus já resolve o problema do cara. 2 graus. Entendi, professor. Então a distância focal vai ser sempre ao ponto remoto. Não, foi uma coincidência. Foi uma coincidência eu ter colocado 50 centímetros e a distância focal ter 50. Se tu colocar 40, não vai dar 40. Tá? Então tem que fazer uma conta para curar o míope ou o hipermétrope. Tem que fazer a continha. Fiz um exemplo lá para um cara que só enxerga 50 centímetros de distância e não a 25, que é o considerado sadio. Essa é a cura mais chata, que tem que fazer uma conta mais chata. A cura do míope, ela é bem tranquila de entender. Vamos dar uma olhada como é que se calcula a cura para a miopia. Então vamos lá. Qual é o problema do míope mesmo? Enxergar de... É aquele teu amigo, tu cumprimenta ele, ele passa reto, entendeu? Ele, amigo. É porque como ele olha para a pessoa e não reconhece quem é que chamou ele, na dúvida, para não ficar no vácuo, ele prefere não cumprimentar, não é que ele não te ama, ele é teu amigo. Mas é que ele não te enxerga, certo? Então ele, tudo bem, ele passa reto. Como é clássico isso? Eu tive alguns amigos míopes que passei vergonha com eles. Eu tenho alguns amigos míopes que antes de eu entender a miopia deles, eu achava que eles não iam da minha cara. Então olha só, tu vai no oftalmo e o oftalmo vai medir o ponto remoto. Deveria ser um infinito, né? Deveria botar lá a plaquinha lá no fundo do consultório para enxergar a linha maior, pelo menos, sabe? Mas tu não enxerga a linha maior. Aí ele vai aproximando a placa de ti. E agora? Nada, doutor. E agora? Não. E agora? Agora eu tô lendo. Então ele vai lá e mede qual é o ponto remoto. Tem um cara lá que é míope, tem o globo ocular alongado, então, era para estar aqui a retina dele está ali atrás. Ele era para enxergar lá no infinito, mas ele só enxerga um objeto que está a uma certa distância. Ponto remoto.
Então tu vê, ele não enxerga lá no infinito. Então não tem problema, eu pego uma lente, boto na frente do olho do cara e faço o objeto que está lá longe parecer bem mais próximo. Bem onde ele enxerga, bem no limiar, bem onde o olho dele enxerga. Vou estar curando o cara de todo mal. Então tu vê, ó, a posição do objeto que eu quero que ele enxergue é o infinito. E a posição onde a imagem vai se formar é aquilo que eu medi no consultório, o ponto remoto do míope. Para resolver, para descobrir qual é a distância focal da lente para curar esse cara, eu vou pegar a equação dos pontos conjugados de Gauss mais uma vez, é ela sempre que traz a cura para a gente. Quero descobrir a distância focal. Quanto é que vai na posição do objeto? 8? Não, infinito. Mais 1 sobre o ponto remoto do míope. Porém, eu quero que ele enxergue de cabeça para cima, né? E toda a imagem que é direita é imagem virtual tem um pelinha dela negativo. Quanto é que é 1 dividido para infinito? 0. Invertendo os dois lados da equação, a distância focal da lente é o próprio ponto remoto do míope. Sinal negativo mostrando que a lente é divergente. Vamos fazer um exemplo? Exemplo. Fui no oftalmologista porque eu estava percebendo dificuldade de ver de longe. Isso pode acontecer de uma hora para outra, tá? Até tu ficar totalmente adulto, até tu atingir lá seus 30 e poucos anos, ainda sofre modificação com a caixa craniana, certo? Às vezes essa modificação final pode ou curar ou agravar um problema de visão. Eu tenho um tio meu que deixou de ser míope agora há pouco, fez 60 e poucos anos, pô, eu parei dos óculos. Eu não acredito, sério, parei dos óculos. Tu imagina, curou o problema de visão dele aos 60 e poucos anos. Ele falando, é uma das vantagens de ficar velho, dirigindo lá. Então tu vê, né, cara, pode acontecer, tá? E tu que nunca teve problema, tem um probleminha de uma hora para outra, não fica muito preocupado, isso não é um absurdo. Foi lá no oftalmo e mediu um ponto remoto e descobrisse que em vez de tu enxergar no infinito, tu só enxerga a 20 metros de distância. Qual é a distância focal da lente que tu vai mandar fazer para ti? Menos 20 metros. Mas o oftalmo não fala em metros, né? Ele fala em grau, ele fala em a vergência. Como vergência é o inverso do foco, 1 sobre menos 20, vergência igual menos 0,05 graus. Não vai nem fazer óculos para ti. Enxerga 20 metros, tá bom. Show de bola, tá maravilhoso. Então, né, dificilmente tu vai ver o cara que tem, eu tenho só 0,05 graus de miopia. O cara não vai nem fazer óculos, não vai perder tempo com isso. Agora, se tu só enxerga a 10 metros, se tu enxerga só a partir de 10 metros de distância, a distância focal para te curar tem menos 10 metros. E a vergência da tua lente, menos 0,1 grau. Pouco também. Vamos pegar um míope forte, meu irmão. Pegar um míope que, meu Deus, enxerga só 2 metros de distância. Esses míopes aí estão muito fraquinhos. Pegar uma miopia boa, então. O cara só enxerga 2 metros de distância. Pela madrugada, o que é isso? Mediu lá um ponto remoto, míope deu 2 metros. Distância focal, menos 2 metros. Vergência, 1 sobre menos 2. Aí que beleza. Meio grau. Meio grau de miopia. Tranquilinho, né? E eu te falei que teve uma colega que tinha 14 ou 15 graus de miopia. Resumindo, ela só enxerga encostando as coisas. Foda. Aí é foda. Então eu fiz 3 exemplos de cura de míope. O míope que enxerga a 20 metros, então não vai nem ter cura para ele, não vou nem estar o trabalho de fazer óculos. O cara que enxerga 10 metros de distância, se tiver um óculos, vai ser um óculos bem fraquinho, só para dar um conforto visual para ele. Agora, se o cara só enxerga 2 metros de distância, só quando está bem pertinho que ele enxerga. Já é um pouquinho mais forte a miopia, mas meio grau de óculos já resolve o problema. Certo? Show de bola! Bastante coisa nós vimos aí. O que virá, será? O que virá? Vamos dar uma olhadinha qual vai ser a próxima etapa. Tem uma coisa de ótica que eu falo nos outros cursos e que eu ainda não falei para ti.
que eu queria comentar também. Na tua apostila eu acho que não trouxe, né, o desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Isso é uma coisa que de repente vale a pena, já que a gente está quase esgotando a ótica, vale a pena a gente discutir essa ideia também.